Carlos Peruca, entrevista. Olá, amigos, bom dia, boa noite, boa tarde. O ponto a ponto especial de hoje, estamos recebendo aqui o nosso amigo, ex-vereador de Carpina, presidente da Câmara, Dudu Isidoro. Está aqui conosco para bater papo, relembrar bons momentos, contar história e também falar sobre o momento político de nossa cidade. E aqui nosso amigo Dr. Márcio Pimentel, advogado atuante e também advogado da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Carpina. A partir de agora tem que bater papo, bem descontraído, você vai curtir esse programa, o programa Ponto a Ponto especial feito inteiro só para você. Portanto, vá compartilhando, vá espalhando, fofocando, você faz o que quiser, tá certo? Porque a gente já está batendo papo. Olá, meu amigo Dudu, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Peruca, a todos os internautas, né, que acompanham o seu programa, o programa Ponto a Ponto. Quero dar aqui o meu... para os internautas a gente fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai depender do horário que ele está assistindo. Mas para a gente aqui ainda é bom dia meu amigo Márcio Pimentel, doutor Márcio Pimentel, ao Theo Pereira, cinegrafista. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez, depois de um bom tempo, né, Peruca? Verdade, depois de um tempo. Tá contente aí com... Você torce pelo esporte, né? Eu sou Esporte Clube do Recife. Tá contente aí? Pelo menos ele ganhou uma, né? Peruca, eu te confesso que eu não tenho acompanhado muito o futebol, não, porque eu tenho me ocupado com algumas questões que você tem conhecimento, a gente tem andado muito na Mata Norte, né, com as questões particulares também. Me decepcionei muito com a última gestão do esporte. O presidente e quem estava à frente do clube deixou muito a desejar, muito não se via o esporte ficar devendo folha, ficar devendo tudo, inclusive está aí, era referência no Nordeste, e está aí hoje provavelmente entrarão com processo administrativo contra aquela gestão, pelos desmandos que Arnaldo Barros causou ao grande clube que é o esporte. Então, isso desmotiva um pouco a gente, isso deixa a gente um pouco triste. Agora, na Série B aí, vinhamos de três empates, a gente teve uma vitória aí aos 45 do segundo tempo, para poder, em 3 minutos, o esporte fez do... Eu te confesso que eu vou ficar te devendo essa resposta. Agora, Dudu, acredita que o esporte está confiando que ele sobe para a primeira divisão? Não vejo a qualidade do time com condições para voltar à elite do futebol brasileiro. A gente sabe que existe a Série A e a Série B, a qual o esporte está jogando, mas o nível do futebol da Série B, ele é tão bom quanto o da Série A, e o nível de competitividade é maior, é mais acirrado. Então, assim, é preciso que se tenha um plantel qualificado e, sobretudo, uma quantidade de jogadores, não só do que estão na linha, mas no banco, para poder aguentar um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro, que por muitas vezes a gente vê jogadores se contundirem, tem as questões das suspensões por cartão, e você precisa ter um plantel completo para poder repor a peça à altura. Então, muitas vezes os times da região norte-nordeste possuem apenas um time titular e os reservas ele deixam um pouco a desejar. Então, quando o campeonato vem da metade para o fim, a gente perde muito em qualidade. Doutor Márcio Pimentel, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente pode conversar de futebol também? Acompanha o futebol também? Acompanho, Peruca, vez por outra. Aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Também, dependendo do horário, para os nossos internautas que nos assistem nesse momento. E, coincidentemente, a gente também é torcedor do Esporte Clube do Recife. Menina, a gente sabe que Pereira torce pelo esporte, Dudu torce pelo esporte, doutor Márcio torce pelo esporte, eu torço pelo esporte, e milhares de internautas que estão nos acompanhando também são esporte. Então, vez por outra, a gente acompanha, a gente tem visto aí que realmente está complicada a situação do esporte atualmente, mas vamos ver aí. A gente perdeu o nosso conterrâneo lá de Limoeiro, o Everton Felipe foi para o São Paulo, e vamos ver aí o que vai dar para fazer ainda para recuperar o time. Eu tive um susto, eu disse, a gente perdeu o nosso companheiro Everton Felipe, para o São Paulo, ele foi para o São Paulo. O Santos Limoeiro, acompanhava lá em Limoeiro? Vez por outra. Quando eu era mais novo, eu acompanhava meu pai aos jogos do Santos Limoeirense, agora não com muita, vamos dizer, com muita ênfase, né, com muita regularidade, mas sempre quando podia eu acompanhava também. A época de João Dragão, tal, aquele pessoal. Já tem muito tempo de experiência na advocacia? A gente, esse ano, Peruca, a gente completa 5 anos. Eu estava ouvindo, doutor. Oficialmente. Eu estava ouvindo o doutor Márcio conversando com os meninos hoje,
aqui na cidade, a gente conversando, e um amigo nosso disse assim: eita, a nossa irmã, rapaz, não foi aprovada na OAB. Estudou tanto, e não foi. Até eu brincando com ele, brincando aí, é verdade. Ano que vem tem de novo. É anual, né, doutor? É anual. Aí o doutor Márcio disse assim: olha, a pessoa tem que estar sempre se atualizando. Qual foi aquele exemplo que o senhor falou lá? Porque o professor que ia falar? Que assim, meu professor de faculdade, ele sempre disse: não, você tem que fazer em direito de trabalho, porque ele era advogado trabalhista. Ele dizia: não, se você quiser fazer a segunda fase da OAB, você vai ter que fazer em direito do trabalho. Aí eu me lembro que na época eu fui na onda dele. As 4 primeiras vezes me lasquei. Popularmente falando, me lasquei, me ferrei. Mas é assim, fazendo um paralelo com o futebol, o ex-jogador Cafu, que já foi jogador de São Paulo da seleção, ele passou por 11 peneirões para poder chegar ao time titular do São Paulo. Então é isso. A questão da OAB é do mesmo jeito. Não quer dizer que se você não conseguiu passar na primeira, na segunda, na terceira, não quer dizer que você é pior do que alguns que conseguiram logo de primeira. Apenas aqueles tiveram mais facilidade, não se dedicaram a outras coisas e tiveram mais tempo de estudar. A questão do nervosismo, do psicológico também afeta, como qualquer outra prova que você vai fazer. Dudu também é estudante de Direito, já terminou, Dudu? Não, eu fiz até o 6º período de Direito e aí por questões de profissionais eu ingressei na Mauricé Alimentos e aí trabalhava viajando e não deu para conciliar, mas eu pretendo voltar ao curso, concluir, porque é apaixonante. Eu me identifico muito com a área de Direito. E isso que o Márcio falou é de extrema importância, Peruca. Muitas vezes na vida, a gente não pode desistir na primeira derrota, né? Eu, quando me coloquei na política, eu passei pelo pleito de 2008, não fui eleito naquela oportunidade. Foi muito bem votado. Eu acho que a gente decidiu ser candidato faltando aí 45 dias, eu acho, eu era afiliado já. E a gente decidiu disputar. Tive 466 votos, foi muito bem votado, mas não atingimos o objetivo que era se eleger. E no ano, na eleição subsequente, em 2012, nós mais que dobramos essa votação, tivemos 999 votos e nos elegemos. E aí, consequentemente, veio a presidência da Câmara, o qual eu tenho muito a agradecer a Deus pela oportunidade que tive, porque nos traz uma bagagem muito grande, sobretudo no direito. Ser vereador nada mais é do que legislar, fiscalizar. Então, isso soma muito. Agora, as palavras que o Dr. Márcio Pimentel proferiu aqui servem para a vida, né? Para diversos exemplos. Nunca desista daquilo que você quer, independente do obstáculo que você venha a ter. Foque no seu propósito. Se não aconteceu num determinado momento, é porque não tinha que acontecer. Mas nunca desista. Eu acho que o perdedor não é aquele que em determinado momento ele perdeu uma batalha, mas aquele que desiste dos seus sonhos. Esse é o perdedor. Aí que olha assim, o sujeito ser advogado. Eu estava escutando um debate essa semana. Meu filho. Ligar o microfone, tá ligado. Tá ligado, agora não. Eu estava assistindo, é porque ele está reclamando de mim que eu não liguei o microfone. Não é dito não, deixa do jeito que está. Eu estava ouvindo um debate e o pessoal falando sobre medicina, saúde. E doutor João Veiga dizendo o seguinte: acho que deveria ter, igual o direito tem a OAB, a prova da OAB, devia ter para médicos. Porque, segundo ele disse que hoje, na maioria dos hospitais do Brasil, o que tem de residentes que ainda não tem experiência, e o pessoal vai continuando. E o pior, o pior não. E o que tem que ter é o residente mesmo. Então o cara não vai ter experiência. É igual o mecânico, Dudu. Você vai confiar no advogado, vai dizer que ele é bom, que ele não é. O mecânico é bom, você leva seu carro, mas com medicina é diferente. Eu sempre questionei, Peruca, o exame da ordem, pelo simples fato do seguinte: fazendo parâmetro com outras profissões, né? Se no direito, que é uma área de humanas, a gente se prepara academicamente e tem que passar para o crivo de uma prova para dizer que está apto a fazer as defesas, a legislar, a trabalhar com as leis, e aí a gente sabe que um erro cometido no direito, às vezes, ele pode ser algo que venha transformar a vida de uma pessoa. Imagine na área da saúde. Um erro técnico cometido pode custar uma vida, não é verdade? Então, a gente tem que fazer 2 parâmetros aí. Se seria necessário realmente uma prova de aptidão do médico, ou se a gente extinguiria o exame da ordem da OAB, né, Márcio?
Agora, no direito tem prazo, né? Perdeu o prazo, tem essa história, né, Tomás? Perdeu o prazo, lascou, tá ferrado. Aí tem uns prazos aí para recurso, para contestação. Quando se trata da fazenda pública, caso prefeitura, estado, aí esse prazo aumenta. O prazo que é para articular no caso de contestação, ele vai para 4 vezes o que era. No caso município, o estado ele teria 60 vezes para contestar e 30 dias aí que seria o dobro para recorrer. Então você perder esses prazos aí, o cara está ferrado. Muitas vezes hoje não se atém só ao prazo da intimação, se atém ao prazo da publicação daquela decisão no Diário da Justiça. Então o cara tem... mas o prazo no processo civil ele conta ou da intimação ou da publicação no Diário Oficial, no órgão oficial da Justiça. Ontem, aqui em Carpina, a gente teve uma passagem na Câmara, uma sessão plenária, que a Câmara votou as contas do ex-prefeito de Carpina, Carlos Vicente, Carlinhos do Moinho, e foi reprovado. E com tudo isso, o tribunal recomendando a reprovação, a Câmara, a maioria acompanhando o parecer do tribunal. O ex-prefeito tem direito à defesa. A defesa ele teve, que apresentou oral ontem, né? Mas ele ainda recorre, tem direito a recorrer? Como é que funciona? Bate-papo aí. Ele não se valeu do direito de defesa oral. Ele não mandou o representante ou ele mesmo fez. Ele se deu por satisfeito pela defesa escrita que foi entregue, né, doutor Márcio? A Câmara Municipal de Carpina, como seu regimento interno, ele é omisso em alguns pontos com relação a essa apreciação do processo de prestação de contas. O regimento do Tribunal de Contas, ele fala da questão de prazos e da possibilidade da defesa oral, que é o que a gente chama de sustentação oral. A gente trouxe por analogia, vários dispositivos desses do regimento interno do Tribunal para apreciar na Câmara Municipal, porque já que houve um julgamento numa instância, que foi no tribunal, que é o órgão técnico, e desceu para a Câmara, aí a gente também deu a possibilidade, quer dizer, a Câmara deu a possibilidade dele se defender por escrito e também de poder fazer a sustentação oral pelo prazo de até 15 minutos no dia da votação do parecer prévio. Estamos num ponto a ponto especial com o doutor Márcio Pimentel, advogado, e advogado também da Câmara de Vereadores de Carpina, e nosso amigo Eduardo Isidoro, Dudu Isidoro, ex-vereador e presidente da Câmara aqui em Carpina. Essa votação de prestação de contas na Câmara tem prazo também? Você foi presidente e sabe, por exemplo, eu sou prefeito, eu fui prefeito, minhas contas o tribunal votou, aprovou, não, e remete para a Câmara. O presidente tem prazo legal ou é de acordo com a vontade dos vereadores? Tem sim, Peruca. Márcio se recorda bem de que quando estive na presidência da Câmara, bem como o ex-presidente Tota, nós tínhamos um acúmulo lá, me parece, de 9 contas para serem julgadas, né, Márcio? E me parece que 4 contas de ex-gestores foram julgadas no exercício financeiro de 2013 e 2014 e 5 contas foram julgadas pela nossa presidência, quando estive presidente, em 2015 e 2016. Inclusive do ex-prefeito Carlinhos. Inclusive, uma conta do ex-prefeito. A de 2013. A de 2013, que veio com parecer do Tribunal de Contas pela aprovação. Aprovação com ressalva. E a Câmara acompanhou o parecer do Tribunal de Contas. Tem sim, Peruca. O prazo que o regimento interno da Casa estabelece é de 60 dias após a demanda recebida. Após recebida, dada entrada na Câmara de Vereadores do Carpina, o prazo para o julgamento dessas contas, o início do processo de julgamento dessas contas é de 60 dias, não é isso, doutor Márcio? Prazo total para a Câmara apreciar é 60 dias. Dentro desses 60 dias, a presidência da Câmara encaminha o parecer prévio, junto com a defesa escrita, à Comissão de Finanças e Orçamento, que tem um prazo aí de 10 dias para apresentar o parecer em relação a esse processo de prestação de contas. Passando os 10 dias e a comissão não apresentando o seu parecer, automaticamente o processo de prestação de contas deverá ir para a ordem do dia, ou seja, deverá ir à pauta da próxima sessão imediata, independentemente do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, tem um regimento interno da Câmara.
isso independe, o tribunal manda, respeita o regimento, ou o tribunal mandando tem que ir logo para votar? Daqui a pouquinho, Dudu e doutor Márcio Pimentel falam sobre esse assunto. É já já. A Doce Sabor Delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PE 90, também tem os produtos Mr. Tutti. Venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Ô Peruca, muito obrigado mais uma vez estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é que é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus. Muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central. Então, pra gente, a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido. É uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então, assim, pra gente... Quais são os sabores, Sidney? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada. Ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual. Coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer, a Mr. Tutti é a sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato 819-9121-9464. Mr. Tutti. Carlos Peruca, entrevista. Estamos de volta no programa Ponto a Ponto Especial, conversando com o doutor Márcio Pimentel e o ex-vereador de Carpina, Dudu Isidoro, que também foi presidente da Câmara de Vereadores aqui de Carpina. E a pergunta que a gente fez lá atrás foi: quando o Tribunal de Contas manda para a Câmara a prestação de contas, o resultado da prestação de contas e o parecer do Tribunal de Contas para a Câmara votar, tem que seguir o regimento do Tribunal ou da Câmara? Como é que funciona, Dudu? Você que foi presidente e tem essa experiência. Peruca, isso é muito relativo de Câmara para Câmara. Existem câmaras de vereadores do nosso Estado que possuem um regimento interno atualizado, um regimento interno completo, por assim dizer, que se espelha muito no que diz o rito para a tomada de contas do próprio Tribunal de Contas. Eu observei que na tomada de contas da sessão plenária de ontem à noite, por orientação do doutor Márcio, e pelas brechas, pela escassez de rito do próprio regimento interno da Câmara de Vereadores de Carpina, que ele sugeriu em plenário que fosse adotado o rito do próprio Tribunal de Contas, o que eu achei excelente. E assim foi feito. Então, no caso de omissão do regimento interno da Câmara de Vereadores de qualquer município, pode-se adotar o próprio rito para a tomada de contas do Tribunal de Contas, assim como foi feito pelo doutor Márcio na Câmara de Vereadores de Carpina na noite de ontem. Doutor Márcio, ontem, na prestação de contas, a gente muitas vezes pensa, a gente vai para a sessão plenária, Dudu, o público em geral, viu, Theo? E internautas. Aí você está ali, começa a sessão, o presidente abre a sessão, mas ali já teve uma orientação jurídica prévia. Me permita... Sobretudo num momento como aquele, né, Dudu? Sobre esse ponto que você está citando, Peruca, eu acompanho sempre o trabalho do Legislativo pela live feita no perfil oficial da Câmara de Vereadores. É o cinegrafista lá. E
Ontem eu observei que alguns munícipes de Carpina, da região, por se tratar, doutor Márcio, da leitura de tudo que foi lido ali ontem, que é rito, tem que ser feito. Perfeito. E aí alguns munícipes colocavam comentários. Precisa ler tudo isso, vai direto ao assunto. Por que não bota, se todo mundo já sabe o que se trata, por que não bota os vereadores para votar? E é preciso que a população entenda que aquilo ali faz parte do rito para a tomada de contas do ex-gestor. É necessário que se tenha conhecimento do inteiro teor do relatório, abrir, como foi feito pelo presidente, abrir o prazo e questionar se será feita a sustentação oral. Né? Ele observou no plenário que não havia presença de um advogado constituído pela parte, a própria parte não se fazia presente, o que poderia ser feita a sustentação por parte do ex-gestor. E nem o seu advogado, o outro que fosse habilitado pelo mesmo. Para isso, e deste modo decaiu o prazo, e aí sim passou para as fases de discussão do parecer da Comissão de Finanças, do próprio parecer prévio do Tribunal de Contas e, consequentemente, a votação. Né? Então, assim, é necessário que se tenha esse rito para que o processo não seja evado de vício, para que, posteriormente, o próprio interessado não venha questionar a ritualística adotada para a tomada de contas e para que o processo não seja, vamos dizer, na linguagem popular, não seja derrubado. Então, para que a população entenda, aquilo que foi feito ontem, que foi lido daquela forma, ato a ato, é extremamente necessário, porque é assim que diz o rito do Tribunal de Contas. Doutor Márcio. Tudo isso é pelo que aquela comissão da Casa Murilo Silva fez, justamente para isso que o Dudu acabou de falar, para evitar qualquer arguição, qualquer questionamento do interessado com relação, por exemplo, a cerceamento de defesa, que o direito de defesa dele foi prejudicado, que algumas provas não foram produzidas devidamente. Por exemplo, teve um fato ontem, na apreciação do parecer, que, por exemplo, o parecer prévio não havia tomado conhecimento que, na época, ou não quis analisar esse fato, na época de 2014, no exercício de 2014, quando foi apreciada essa prestação de contas, o PIB, que é tudo que é produzido no Brasil, que é a medição do crescimento da economia, a economia do Brasil naquele momento só tinha crescido 0,5%. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, se houver crescimento inferior a 1%, aqueles prazos de 2 quadrimestres que ele teria para se adequar com relação ao limite da lei da despesa de pessoal, ele teria duplicado esse prazo. No caso, ao invés de 2 quadrimestres, ele teria 4 quadrimestres. Então, essa foi a ressalva feita ontem no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu, ainda dentro do questionamento que Márcio está fazendo, eu observei que, das contas do exercício financeiro de 2014, 3 pontos foram ressalvados. 3 pontos foram destacados naquela matéria para que fosse avaliado e gerado o juízo para que os vereadores pudessem proferir seus votos. Eu tenho uma opinião formada a respeito de alguns questionamentos do tribunal, porque o direito ele se adequa ao seu tempo, à sua realidade. Assim como o doutor Márcio falou, a norma jurídica ela tem que ser obtida de acordo com a realidade que se vive no momento. O caso concreto naquele momento ali. Isso. Então, Peruca, eu quero também aqui, eu não poderia deixar de tratar desse assunto e dizer que, em tese, os 3 pontos destacados da prestação de contas do ex-prefeito Carlino Moinho são pontos que todos os prefeitos, todos eu posso dizer, dos 184 do estado dos municípios de Pernambuco, têm encontrado essa dificuldade, né? O país atravessando uma crise jamais vista. A gente sabe que nos pequenos municípios o maior empregador é a própria prefeitura. É a maior indústria. A maior indústria, né, Márcio, por assim dizer. E isso gera um anseio da população em ter um emprego, em ter um vínculo. E 54,6%, que é o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal com limite de despesa de pessoal, muitas vezes não é atendido. Eu posso lhe dizer com certeza que em 95% dos casos não é atendido. E a Câmara avaliou, vale essa colocação aqui, a Câmara avaliou de forma exemplar os 3 pontos
que foram alencados lá daquele processo de prestação de contas. O primeiro ponto, limite de despesa do pessoal, o que foi muito bem colocado pelo presidente da comissão, de que o simples fato de ter ultrapassado, ter chegado a 69%, não seria necessário para ensejar a rejeição na Câmara. Eu achei isso muito bacana. O outro ponto foram os repasses. Os repasses não efetuados de forma adequada com relação à Previdência, tanto ao INSS quanto ao Instituto de Previdência Municipal, que é outra celeuma. Doutor Márcio testemunha viva do trabalho que nós desempenhamos na legislatura 2013-2016 para tentar colaborar com o Instituto de Previdência de Carpina, que há anos, e a população de Carpina sabe do gargalo que é para qualquer gestão o Instituto de Previdência Municipal. Na oportunidade, enquanto estive presidente, na nossa legislatura, nós tivemos o cuidado de dialogar com o Executivo para que leis fossem enviadas à Câmara, tipo, a gente tinha uma alíquota patronal, Márcio, no em torno de 11%. Essa alíquota foi dobrada para 22%. E posterior a essa elevação de 22%, nós recebemos um projeto de aumento do imposto do IPTU do município, algo que, quando é levado à Câmara, causa um certo desconforto à população, porque diz que quando se aumenta imposto, a população paga preço, mas a população precisa entender que o município sobrevive da arrecadação desses impostos para poder transformar isso em serviço para a população. Se o gestor transforma ou não, é uma outra questão. E aí a população vai ter o prazo certo para julgar. Mas nós entendíamos naquele momento que realmente era necessário se fazer um realinhamento do IPTU, porque há mais de 30 anos não se tinha. Era extremamente defasado. Porém, nós consignamos na lei de aumento do IPTU. Inclusive, relembrando aqui, fazendo menção, foi uma emenda de sua autoria naquele projeto, que parte da arrecadação com o reajuste, com o aumento do IPTU naquela época, seria destinado para o IPANC, para abater a dívida que o município tinha com o Instituto de Previdência. Isso, Márcio. Então, eu apresentei essa emenda, colocando para o gestor à época que seria necessário um esforço maior para que a gente conseguisse amortizar, minimizar os problemas financeiros que o Instituto de Previdência enfrentava. Então, nós tiramos uma alíquota patronal de 11%, acrescentamos mais 11%, ficou 22%, o qual a Câmara e a Prefeitura teria que repassar ao Instituto, e 10% de toda a arrecadação de IPTU do município seria destinado ao Instituto de Previdência. Então, veja a importância da matéria legislativa tratada na Casa. Nós tiramos uma alíquota de 11% para 32%, mais que dobramos a arrecadação do Instituto, para que, no longo prazo, esse problema deixe de existir no nosso município. Então, assim, são matérias desse tipo que a Câmara tem que tratar, visando resolver realmente os problemas do município, e não apenas aquela situação que a gente está acostumado a ver por aí afora, que é o assistencialismo puro, apenas o assistencialismo. A população tem que se conscientizar de que é necessário ter quadros qualificados dentro dos poderes legislativos municipais que possam desenvolver projetos e debater projetos que venham a resolver problemas reais do município. Então, eu acho que, tratando do segundo ponto, na questão das contas do ex-prefeito, existiu uma determinação judicial que acrescentou em 50% a questão das gratificações, o que também causou uma série de problemas para a gestão. Agora, o terceiro item que foi destacado na prestação de contas, esse sim. Abertura de crédito sem autorização legislativa. Aí é algo que realmente não teria como se votar de forma diferente. Por quê? Para que a população entenda de forma mais clara. O prefeito solicita à Câmara de Vereadores uma abertura de crédito especial, uma suplementação de verba. Então, naquele momento, me parece que foi solicitado 9 milhões, o que dá algo em torno, foi 9%. Márcio, eu não me lembro. Gestão passada. Isso, que ensejou nessa reprovação. E aí foi gasto, além do que foi solicitado à Câmara. O prefeito ele não pode
remanejar a verba no município sem autorização do Poder Legislativo. Foi solicitado, a Câmara autorizou um percentual e foi utilizado, me parece que quase 2 vezes o que foi autorizado pela Câmara. Então aí entra aquela questão das pedaladas fiscais, aquela questão de você utilizar o recurso sem autorização devida do Legislativo. Então isso sim foi tratado ontem na Câmara para que ensejasse a Câmara acompanhar o parecer prévio do Tribunal e concluir com a reprovação das contas do prefeito. A lei orçamentária de 2014, que foi aprovada em 2013, ela já previa uma autorização de 10% sobre o valor daquele orçamento que o prefeito teria direito para ele abrir créditos suplementares sem a necessidade, novamente, de submeter essa autorização à Câmara. Para vocês que estão em casa assistindo, a abertura de crédito suplementar é o seguinte: você vai entender isso quando a gente comparar com o cartão de crédito. Todo mundo hoje praticamente tem um cartão de crédito. O cartão de crédito tem um limite. Esse limite está definido na lei orçamentária, é o que a gente chama de dotação orçamentária. Por exemplo, despesa de pessoal, eu tenho 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão que está lá no orçamento não significa dinheiro, significa o seu limite de crédito que você tem. Mas vamos dizer que naquele período, por uma eventualidade, hora extra, contratação de mais pessoais, essa despesa sobe para 2,5 milhões. Aí você precisa de mais 1 milhão. Aí você pede a operadora do cartão, no caso, no município, a operadora do cartão é a Câmara. Ela autoriza a elevação disso, sendo que essa elevação ela não vem do nada. Você vai ter que anular crédito de outros lugares, vai ter que tirar 100 mil de um lugar, 200 de outro, e assim você vai aumentar só nessa dotação mais 1 milhão para alcançar. Aí o que acontece? O ex-prefeito ele tinha, vamos dizer, uma determinada dotação de 10%, que ele, através de decreto dele próprio, ele poderia fazer essa suplementação. Ele tinha 11.456.000 para ele fazer isso, sem a necessidade de submeter novamente, sendo que ele já tinha chegado a 39 milhões, quase 40 milhões de suplementação só nesse primeiro período aí. Então, por isso aí, realmente ensejou a reprovação nesse ponto aí. Estamos no programa Ponto a Ponto Especial e olha essa marca aqui, ó. Máxima Agência. É aqui em Carpina, do nosso amigo Gustavo. Fica aqui na rua Bernardo Vieira de Melo, número 193, do primeiro andar, sala 2. É aqui que estamos, na agência Máxima Agência aqui em Carpina. E você aí, empresário, você tem que se mostrar, tem que mostrar o seu produto, fazer com que ele chegue mais perto do povo. E a agência é essa aqui, ó. Máxima Agência, rua Bernardo Vieira de Melo, aqui em Carpina, bem no centro, 193, do primeiro andar. O telefone é o 99706-9564. Procure nosso amigo Gustavo. Toda hora Gustavo está aqui para lhe atender. A sua empresa vai estar bem entregue, bem acompanhada e outra coisa, vai chegar muito mais longe. Vai chegar muito mais longe aqui na Máxima Agência do nosso amigo Gustavo. Estamos aqui gravando o programa hoje. Tira esse gravando depois, Vitel. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou perguntar aqui ao doutor Márcio e a Dudu, o regimento interno da Câmara. Está atual? Está obsoleto? Pode renovar? Como é que vai ser? E também essa polêmica aí com relação à última votação, antes de ontem, da Câmara, com relação a direitos dos funcionários públicos do município de Carpina. Daqui a pouco.
Carlos Peruca, entrevista. Estamos de volta no programa Ponto a Ponto Especial. Estamos aqui na Máxima Agência, no centro de Carpina, Avenida Bernardo Vieira, aqui bem no centro da cidade, ao lado da padaria Além do Sonho aqui. Todo mundo sabe onde é aqui em Carpina. 193, no primeiro andar, e você vem aqui mostrar o seu produto. Você é empresário de qualquer ramo, você tem que anunciar, você tem que se mostrar sua empresa. E a Máxima Agência é o lugar. Olha, Dudu, com relação o regimento interno da Câmara, você foi presidente. Vem há quanto tempo esse regimento? Olha, Peruca, o regimento interno da Câmara ele é de 1990, né? Ele tem aí tem prazo para mudança, não? Não existe prazo estabelecido para mudança. Agora, existem emendas que já foram feitas, que devem ser incorporadas ao regimento. Eu não tenho conhecimento de publicação de regimento já com as modificações feitas, Márcio. Você pode me ajudar nisso aí. Agora, algumas emendas já foram feitas que precisam ser incorporadas no novo regimento físico, né, para que atualize essa edição que nós temos. E é bem verdade, eu volto a dizer aquilo que tinha dito anteriormente. O direito ele se adequa à atualidade, às necessidades de uma sociedade para aquele momento. Então, é extremamente necessário que se faça. Eu, enquanto presidente da Câmara, Márcio me auxiliou muito lá para que a gente pudesse fazer alguns trabalhos internos, tipo, nós equipamos a casa e contratamos uma empresa para que ela fizesse a digitalização de todas as leis, que a gente pudesse ter esse arquivo em mídia digital, para que se algum incidente físico acontecesse, ou até mesmo a degradação, nós temos leis lá, né, Márcio, que ainda é naquele papel, eu não posso chamar nem de A3, aquele é um A1, né, que nem na máquina passa, e o papel já está se desintegrando, tal. Então nós fizemos esse trabalho interno também lá na Câmara, com a empresa fazendo toda a digitalização de leis importantes, de regimento e tal, para que a gente possa ter esse arquivo dentro do site oficial da casa, disponibilizado em portal de transparência e tal. Então, eu acho que a Câmara tem algumas questões que precisam ser feitas para frente. Tipo, é extremamente necessário que se faça um estudo para que a gente possa dar uma reformada naquele prédio. A área física da Câmara de Vereadores, ela é de um bom tamanho. Porém, como foram feitos em legislaturas diferentes, a divisão do prédio ela é mal aproveitada. A gente tem condições de fazer ali um ótimo plenário, até porque a população de Carpina cresceu muito e na necessidade de acompanhar... Poderia sair dali, não? Poderia, mas eu acho que permanecer ali na praça onde há o executivo, onde há é interessante permanecer ali. Porém, é necessário que se faça um estudo e divida-se em 3 etapas. Poderia ser feito, porque a gente sabe também que o biênio de um presidente são 2 anos, a gente não tem a certeza de uma reeleição. Então, seria feito um estudo arquitetônico ali, um estudo de elaboração de projeto e dividido em 4 ou 5 etapas por período, mas que um presidente desse continuidade ao planejamento que foi feito. Eu acho que a gente poderia fazer ali um plenário naquela parte da frente com a recepção, né, por trás do plenário uma copa para atender ao plenário, a tudo, atrás da copa uma parte administrativa, na parte superior, no primeiro piso, todos os gabinetes, porque é dividido embaixo e em cima, e há uma disparidade de área física de gabinete, para a gente atender melhor os vereadores de forma isonômica. Lado, né, tem uma casa ali ao lado, que eu tentei dialogar com o ex-prefeito, para que o município desapropriasse aquela casa e fizesse a doação ao legislativo. Veja que gesto do Poder Executivo Municipal para com o legislativo. Esbarrou onde, Dudu? Esbarrou no próprio diálogo, né, Peruca? Tem tantas coisas que a gente tem vontade de fazer e temos as nossas limitações. Eu vou lhe dar um exemplo. Enquanto vereador, eu fiz um levantamento de um estudo em 2015 e trouxe a Carpina a Reuse Global, né, que é uma empresa... Eu fui lá, acompanhei. ...do segmento de reciclagem, né, e tratamento de resíduo sólido. Qual foi a contrapartida solicitada pela Reuse Global para se instalar no município de Carpina? Apenas 2 hectares de terra na área do lixão de Carpina. Era apenas isso, 2 hectares de terra ali para que fosse instalada uma usina de compostagem, geração de emprego, que toda a mão de obra das pessoas que já estão ali trabalhando possam ser absolvidas, mas da questão formal, que eles tenham todo o equipamento de proteção individual,
que eles têm um salário em carteira, que a empresa tem uma responsabilidade social com a educação e saúde dos filhos, dos dependentes, que ali seria instalado todo o tratamento de resíduo sólido da localidade de forma adequada e que o subproduto gerado dali, que era a madeira ecológica, seria destinada para a produção de painéis de automóvel pela Hyundai, pela Renault. Então veja a série de benefícios. Tudinho, você teve o trabalho de trazer aquele pessoal. E aí, apresentado ao chefe do Poder Executivo, bastava apenas apresentar a carta de intenção de receber a empresa e a gente não conseguiu viabilizar isso. Hoje a gente vive essa celeuma que é, principalmente os bairros do Cajá, Carneiro Leão, poluição total, né? Toda noite a gente encobre a cidade com aquela fumaça tóxica do lixão, que desde 2010 é lei e que foi prorrogada até 2014 para que os municípios se adequassem. E a gente ainda tem aí, hoje me parece que Carpina, o segundo maior lixão ao céu aberto do Brasil. Então, assim, vi uma movimentação por parte do Ministério Público de Pernambuco, que a partir desse mês de maio irão intensificar as ações para que isso seja tratado e que a gente não viva esse problema que é tanta criança aí tendo problema respiratório, tanta criança tendo problema com essa fuligem, com essa fumaça que o lixão causa para Carpina. Vamos tratar agora do assunto dessa votação dos funcionários que está dando muito o que falar. Dudu, presidente da Câmara, como foi, detectou alguns pontos, colocou em questão, foi debatido, mas não custa mais ainda, não custa nada a gente ainda falar sobre esse assunto. Como é tudo isso, doutor? Inclusive, a ata foi, como é que se diz? Na terça-feira, foi confirmada a votação. Isso cabe, isso vai parar na justiça, o direito dos funcionários. Como foi essa zoada toda aí? Vocês dois aí, falem aí para os internautas. Bom, eu queria iniciar esse tema dizendo que houve o envio desse projeto para o Poder Legislativo e eu não tratei, em momento algum, do mérito do projeto. Isso é uma coisa que é muito particular de cada vereador analisar e votar de acordo com a sua consciência. Eu não tratei em momento algum, fui chamado ao programa Francisco Júnior para a gente debater sobre isso, o sindicato e tal. Foi feito o processo, houve aquela questão de uma inquietação grande por parte dos funcionários, né? O sindicato se envolveu, porque a princípio achava-se que mexeria em direitos e tudo isso. O que eu identifiquei é tão somente no tocante ao rito dentro da casa de como esse processo tramitou. Eu disse na emissora do programa Francisco Júnior, na 89.1, que quando se tem o cuidado, quando o assunto é polêmico, o ideal é que você chame os interessados para debater, explique a matéria, isso com a presença do jurídico da prefeitura, se possível até com o contador do município, para explicar o que se trata o projeto, que não vai afetar isso, que vai afetar aquilo, tudo. E quando você explica e traz isso para dentro do parlamento, para a votação, você ameniza uma série de questões. O projeto foi um projeto polêmico, as sessões foram acaloradas, como a população pôde observar, teve sessão suspensa, a polícia foi chamada para poder acalmar os ânimos, se fazendo valer do que diz o regimento em situações como essa, e o presidente se valeu disso. E que não é errado? Não é errado, é regimental. Quando a coisa foge do controle, ele tem que pôr ordem na casa. Então, a sessão foi suspensa. No dia seguinte, a sessão deu continuidade à votação e foi proclamado um resultado de 9 votos favoráveis, 4 votos contrários e uma abstenção, com a presença do presidente. Então, somados os votos, foram 14 votos mais a presença do presidente. Qual foi o meu questionamento? Primeiramente, se era matéria financeira ou não era. A Câmara insistiu por diversas vezes, inclusive em uma nota publicada após a minha entrevista no programa Francisco Júnior, a nota de esclarecimento da Câmara Municipal de Carpina, na sua rede social oficial, ela disse que
O projeto de lei 03 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal protocolado nesta Casa Legislativa, teve por objeto alterar a natureza jurídica das gratificações e verbas de representação pagas em virtude do exercício do cargo comissionado ou função gratificada. E aí ela continua dizendo que esta matéria não aumenta a despesa prevista, como já dito, altera única e exclusivamente a natureza jurídica das gratificações e verbas acima citadas. As matérias que exigem quórum especial por votação estão elencadas no texto da Lei Orgânica Municipal. Só que ela diz aqui que... Deixa eu achar aqui o trecho. Mas é matéria financeira? Na nota, ela diz assim: tendo em vista a postagem realizada nas redes sociais pelo ex-vereador e ex-presidente desta casa, Eduardo Maciel de Campos de Araújo, bem como a entrevista realizada pelo mesmo no programa Francisco Júnior, em nome da Câmara Municipal de Gabinete, utilizando o direito de resposta, vimos por meio desta trazer alguns esclarecimentos. Então, ela diz aqui que a matéria não é matéria financeira, não trata de matéria financeira. Em nota. Doutor? Peruca, veja só, Peruca. Isso é uma conversa boa. Esse assunto vem novamente à discussão. A Comissão de Finanças e Orçamento, ela é aquela casa, o próprio nome já diz, tanto aquelas matérias que tem por natureza, realmente já vem da natureza ser matéria financeira, que é a abertura de créditos suplementares, criação de novos cargos, de estrutura, reajuste de vencimento, de salário, inclusive de subsídio de vereador, de prefeito, mas tem algumas matérias que podem não criar impacto financeiro nas finanças do município, mas ela tem que ser apreciada do ponto de vista se ela se adequa às normas de direito financeiro, que é a Lei 4.320 de 64, que ainda está em vigência, e teve alguns dispositivos são absorvidos pela nossa Constituição, e se ela está de acordo com algumas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz lá hoje como deve constar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Deve constar um anexo de metas fiscais, que é um anexo de metas para o próximo exercício, do que vai ser arrecadado, uma meta de quanto vai ser arrecadado e de quanto vai ser gasto no próximo exercício, as medidas que vão se fazer para isso. Então, tudo isso consta lá em um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento, não só ela mede a questão do impacto financeiro, mas também se aquela norma está de acordo com essas três normas, três leis maiores: a Constituição da República, a Lei 4.320, que é a Lei de Direito Financeiro, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela também vê essa compatibilidade aí. Por isso, ela, como se trata de remuneração, ela notariamente foi submetida para ver se aquela remuneração, se aquele projeto realmente ele tinha impacto financeiro ou não, e se estava de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que está em vigor, com a Lei Orçamentária que está em vigor. Atrapalha o homem, Dudu. Que seja isso. Atrapalha não. Vem aqui para o homem também. Diante disso que foi posto pelo Dr. Márcio Pimentel, eu queria trazer aqui alguns artigos do regimento interno para essa matéria especificamente e trazer à população que está, os internautas que estão nos acompanhando nesse momento, a questão desse projeto. Primeiramente, o projeto, o grande questionamento o projeto não atingiu o quórum especial, quórum qualificado, para ser aprovado. Por quê? Porque, se é matéria financeira, exigia o quórum. O quórum, para aquela sessão, se tinham 15 presentes na casa, seria no mínimo 10. O projeto atingiu 9 votos. Por isso que eu defendo, e com os documentos necessários aqui, para provar que o projeto não foi aprovado. O artigo 13º do regimento, no seu inciso 11º, diz que o presidente tem que ter voto na matéria quando exigir quórum especial, o que é o caso de uma matéria financeira. O presidente deixou de proferir o seu voto nessa questão. Se o presidente, naquela ocasião, tivesse votado, o projeto teria sido aprovado, naturalmente. A questão não é o impacto no funcionário, o rito. É o rito da casa. Eu não estou aqui questionando se ele causará ou não malefícios aos funcionários. Eu quero deixar isso a critério da avaliação da própria Câmara. Eu estou falando apenas assim, da questão do rito.
o projeto de lei, ele é um projeto de matéria financeira, até porque a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Dr. Murilo Silva emitiu parecer sobre o projeto. Projeto de Lei 03, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal de Carpina e de outras providências. Aqui, no início do parecer, diz o seguinte: o presente parecer preliminar versa sobre o projeto de lei 03 de 2019, na origem, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal do Carpina e da outras providências. E aí o próximo parágrafo diz: por se tratar de matéria financeira, cabe a esta comissão emitir parecer acerca da compatibilidade. Esse é o projeto solicitado pela Prefeitura. Esse aqui é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Dr. Murilo Silva, referente ao projeto que nós estamos discutindo. A própria comissão diz, por se tratar de matéria financeira. Se a Comissão de Finanças diz que o projeto é matéria financeira, esse quórum para essa votação é quórum qualificado. O presidente teria que votar. O presidente teria que votar e, diante da quantidade dos presentes, teria que ser atingido 10 votos para que o projeto fosse aprovado. O que foi que eu disse, Peruca, com relação a isso? Se houve a falha é natural que aconteça. Pode acontecer comigo, como aconteceu por alguns momentos. Pode acontecer com qualquer um. A grande questão é reconhecer a falha, né? Deveria-se fazer a retificação de ata e da decaída do projeto. O projeto não teria sido aprovado. Respeitaria-se o prazo, o prefeito reapresentaria esse projeto à casa e aí teria uma nova votação para ver se atingiria ou não o quórum necessário para que a matéria fosse aprovada. Eu queria ainda aqui fazer uma colocação, fazer a leitura. Márcio, não deixa ele falar só não. Fazer a leitura de um artigo. Bota fogo nele mesmo. O artigo 35. Esse é o regimento, né? Esse é o regimento interno da casa. E eu queria fazer aqui ainda algumas colocações de acordo com o regimento da casa. O artigo 35 do regimento diz que compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente sobre. Aí, no seu inciso primeiro diz a proposta orçamentária, no inciso segundo diz a prestação de contas do prefeito e da mesa da Câmara e o parecer prévio do Tribunal de Contas, mas vamos se atentar a esse inciso terceiro. As proposições referentes à matéria tributária, abertura de crédito, empréstimos públicos, e as que direta ou indiretamente, alterarem a despesa ou receita do município, que acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito público. A gente vê no preâmbulo do projeto que ele diz que não altera a receita ou a despesa do município. Porém, quando você transforma em caráter indenizatório as gratificações por função do servidor, ele vai ter um decréscimo sim, na questão de contribuição para o Instituto de Previdência, por exemplo. Doutor Márcio, vem uma conversa. Não isso, não. De certa forma, haverá, vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquela contribuição que antes incidia sobre a gratificação que antes era remuneratória, não mais incidirá sobre a matéria, a verba agora considerada agora de natureza indenizatória. Há o impacto positivo para o funcionário, que ele terá uma remuneração líquida um pouco maior, já que a incidência da contribuição não incidirá mais sobre aquela gratificação, mas continuará incidindo sobre o seu vencimento base, né? Então, acredito que aí continua, vamos dizer, a incidência que era antes, continuará agora incidindo sobre o vencimento base, excluídas e outras gratificações não consideradas como de caráter indenizatório. O que é que o senhor diria aos internautas, aos funcionários? Vocês fiquem tranquilos, não fiquem, vai votar, volta, a justiça vai anular. O que é que o senhor diria? Hoje, os funcionários podem ter a tranquilidade de que não há, pelo prejuízo, que eu vejo, até pela experiência em outros municípios, não há prejuízo nenhum, principalmente para aqueles que adquiriram a estabilidade financeira, como, por exemplo, professores que até um determinado tempo ocuparam função de coordenação pedagógica, de gestão escolar, cargo, função gratificada dentro da própria Secretaria de Educação. Quem teve esse direito já adquirido, garantia constitucional. A lei não prejudicará
o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, podem ficar tranquilos. A grande questão que há por trás do projeto de lei 03 de 2019 é o impacto na gestão fiscal do município, que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela exclui daquele cálculo do comprometimento, aquele cálculo dos 54%, que a prefeitura tem que ter o limite de despesa com o pessoal. Se aquelas verbas consideradas de caráter indenizatório, elas ficam excluídas daquele cálculo, que hoje é um grande calo no município de Carpina e em outros municípios, é a questão da gestão fiscal. Muitas vezes a gestão fiscal ou é ocasionada por um aumento de despesa ou por uma queda abrupta de receita. Isso a gente pode perceber nesse período aí que foi apreciado ontem, da prestação de conta, que foi o período 2013, 2014, aquele fim do primeiro mandato da presidente Dilma. Ali foi onde a coisa se agravou para os municípios, aí, inclusive há uma lei de 2013, que todo o débito previdenciário dos municípios e estados, a lei 12.810 de 2013, foram automaticamente, foi uma luta dos prefeitos na época, foram automaticamente parcelados em 240 vezes todos os débitos previdenciários que tiveram como vencimento dia 28 de fevereiro de 2013, a União parcelou automaticamente em 240 vezes. Dudu, o que você diria para os funcionários, para os internautas da população? Olha, Peruca, o meu entendimento com relação, agora, tratando do contexto do projeto, é o seguinte, é como o Márcio falou, o impacto com relação ao momento agora, quem está na ativa, pode até ter um benefício daquilo que o Márcio falou, não ter o desconto incidido, e aí esse valor passa diretamente para o funcionário. Qual é o cuidado que tem que se ter com relação a isso? Márcio colocou bem, lei não retroage em função de prejuízo. Aqueles que já têm isso incorporado, jamais será mexido. O grande problema é que, na ativa, você terá ali um percentualzinho a mais, que não é descontado, será repassado diretamente ao funcionário. Porém, quando ele passar para o regime previdenciário, esse tempo que ele passou sem contribuir, porque foi passado diretamente para ele, não será levado para a sua aposentadoria. É mais ou menos isso, mas que eu entendi, né? Então, assim, tem que se ter cuidado apenas com isso. Agora, eu não vejo, sinceramente, no projeto em si, nenhum malefício que venha a ser causado ao funcionário, não. Como eu disse, eu estou tratando apenas da questão do rito adotado para a aprovação do projeto, mas o projeto em si, eu não detectei no projeto nada que prejuízo não. Existem alguns cuidados que pode se ter, porque cuidado nunca é demais, e eu acho que a emenda da vereadora Manu Lapa deveria ter sido acatada. Não sei se cabe regimentalmente, me parece que não cabe emenda ao projeto. Me parece que não, porque trata-se de um projeto de natureza única e exclusiva do prefeito, em caráter de urgência. Me parece que o regimento diz que foi submetido, não é, ele não... Que é uma falha cá para nós, para quem não sabe, e eu estou articulando isso como uma homenagem a ele, que foi o responsável por essas duas normas que temos no município, e infelizmente ele não teve em vida a homenagem que foi dada a ele, que é o responsável pelo texto da lei orgânica do município de Carpina e pelo regimento interno da Casa Murilo Silva, que é o senhor Bartolomeu Lira Falcão, conhecido popularmente seu Memeu, que exercia há alguns anos atrás essa função que hoje a gente faz, sendo que na época sem acesso à internet, sem pesquisa, na época ainda da máquina de datilografia, e ele ainda conseguiu fazer esse mesmo texto da lei orgânica do município. Ele é quase semelhante no município de Nazaré e em Lagoa do Carro, quando o município de Lagoa do Carro foi desmembrado de Carpina. Seu Memeu, ele foi convidado para organizar lá a nova Câmara Municipal que se instalava no novo município. Então, olha, deixa eu agradecer aqui a Dudu Isidoro, ex-vereador de Carpina, foi presidente da Câmara, tem uma vasta experiência no assunto. Agradecer ao doutor Márcio Pimentel, advogado da Câmara de Vereadores de Carpina, ao Gustavo,
a toda a equipe da Máxima Agência aqui em Carpina, agradecer até o Pereira, aos internautas, e a gente fez esse ponto a ponto especial, tratando de levar para vocês assuntos interessantes e relevantes para a população. Não é assim, Dudu? Verdade, Peruca. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estava com saudade, né? Eu acho que o debate ele é sempre saudável. Esse tema a respeito desse projeto, eu continuo com a minha convicção de que o projeto não foi aprovado. Isso aí o sindicato vai se encarregar de tomar as medidas legais cabíveis para que seja provado que o projeto não foi aprovado, verdadeiramente não foi aprovado. Eu agradeço ao doutor Márcio por nos acompanhar nessa entrevista, porque é profundo conhecedor de matéria legislativa, administrativa. Eu devo muita coisa do que sou hoje, do meu entendimento, a essa figura. Doutor Márcio. Experiência, né? Experiência, um cara que ele tem prazer em passar o conhecimento dele para quem o solicita, né? Dizer que a menção que ele fez aqui agora há pouco ao senhor Bartolomeu é digna, é justa. Perfeitamente. Pelos relevantes serviços prestados por seu Memeu, à Câmara Municipal de Carpina, ao povo carpinense, né? Márcio está aí responsável agora por fazer algumas reformulações no regimento e será extremamente importante. Esse é um ponto que a gente acabou de falar e que a gente vai levar, que é essa questão, por exemplo, da apreciação de urgência. Essa urgência, quando viesse, ela deveria ser apreciada. E não é. Isso fortalece muito o poder executivo em detrimento da atribuição do legislativo. Então, são alguns pontos que a gente vai atualizar. Aquela obra que foi de senhor Memeu será preservada na sua essência, sendo que agora atualizando para o momento atual que a sociedade vive, que o poder legislativo vive. É um outro momento, inclusive o peticionamento eletrônico das proposições é algo que deve, com certeza, no próximo projeto. Agradecer também a presença do ex-presidente, ex-vereador, meu amigo pessoal, e do Isidoro, e a gente aí, isso que ele disse aí, essa história aí, ele me ensinou muito na convivência com a Câmara, ele que me ensinou muito também. Isso foi um programa rubro-negro, né, rapaz? Todo mundo do esporte. Salve, salve, Esporte Clube do Recife. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado, Theo. Tchau, minha gente. Você acompanha o programa Ponto a Ponto todos os dias pela internet. E graças à NetVip, a imagem que a gente proporciona para você é a melhor da região. NetVip é aqui em Carpina, na Rua da Bandeira, 291, bem no centro de Carpina. Você liga no 99403-0800. Planos a partir de R$40. 4 megas, 7 megas, 10 megas... até 12 megas, por R$40. NetVip é Wi-Fi, é banda larga, é fibra ótica. NetVip, com bons profissionais para servir a você. Venha conhecer a NetVip, a melhor da região. Alô, amigos, estamos aqui na Máxima Agência, aqui em Carpina, que fica aqui na Rua Bernardo Vieira, no primeiro andar, número 193. Você aí que tem sua empresa, você que quer aparecer, vender o seu produto, aqui é o lugar. Venha na Máxima Agência que você vai ser visto no mundo inteiro. Bons planos, mídia de primeira qualidade, é na Máxima Agência. Ligue no número 981257358. Procure nosso amigo Gustavo aqui em Carpina. A Máxima Agência, aqui é o lugar.